Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Ah, Neste vídeo aqui, iremos começar algumas aulas sobre civilizações antigas, né? E vamos começar aqui falando do sagrado. Aí, o que é o sagrado em sua vivência cotidiana, né? A questão do sagrado, ela tem uma relação íntima com a religião, né? Sendo assim algo mais diverso. Ah, E assim a gente tem uma diversidade de religiões, né? Cada uma com o seu Deus, né? Com a sua divindade, com o seu modo de viver e o seu jeito de ser, né? Para isso que vamos falar de antiguidades, né? Porque a antiguidade ela tem uma conexão com aquilo que vivemos hoje, né? Algumas conexões, apesar de aparentemente não ter. E por isso que é a partir da antiguidade que constantemente já temos o desenvolver dessa noção de vivência religiosa, né? Para cada civilização a gente tem os ritos, o uso deles, os costumes. E assim a gente vai exemplificando aqui nessa imagem os deuses gregos. Dessa imagem a gente vê Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor, dos prazeres, né? Apolo, deus do sol, das artes, da música e da poesia. Ares, deus da guerra, da discórdia e da violência, que inclusive dentro de God of War ele é conhecido como deus da guerra também. God of War, né? É para quem é jogador de videogames, né? Óbvio. É uma série de jogos sobre mitologia grega, né? Tem uma história própria, né? Sobre Kratos, filho de Zeus, mas é um pouquinho é um pouquinho dessa história aqui que aparece esse deus aí que eu citei o nome aqui para vocês, o deus Ares. Temos a deusa Artemis, deusa da lua, da caça, dos animais. A deusa Atena, deusa da inteligência, da sabedoria e aí da guerra justa também. Tanto que a deusa Atena, ela tem como animal de estimação a coruja. A coruja, justamente, ela representa a sabedoria, né? Para isso que a Atena, ela acaba carregando esse significado de sabedoria. Deméter, também, a deusa da agricultura, da fartura e da colheita. Então, para esses significados de cada um desses deuses, tem um significado da vivência cotidiana de uma determinada cultura. Dessa cultura grega aqui, que eu acabei citando aqui por meio dos deuses, cada deus representa uma vivência cotidiana de cada povo, né? Aliás, do mesmo povo na qual citei para vocês, no caso os gregos. Bom, aqui as religiões da antiguidade até o surgimento do judaísmo, ou seja, dos judeus, né? Eram todas politeístas. E aí o que é o politeísmo? Politeísmo são diversos deuses, ou seja, é a cultuação de diversos deuses. Sendo assim, temos uma diversidade de civilizações e o seu modo de vida e costumes, como eu falei para vocês. A gente tem diversos costumes, diversas vivências, né? Como eu disse para vocês também, por parte da civilização grega, a gente tem cada deus uma representação de uma vivência da sociedade. E assim por diante em outras civilizações antigas. Aí, desses costumes, tendo esse envolvimento com a religião, a gente tem os acontecimentos narrados sobre o mundo e assim sobre a criação do mundo também.
aqui vamos falar de algumas das principais civilizações da antiguidade e vamos começar pela Mesopotâmia. Da Mesopotâmia, a gente tem como características o Estado enquanto detentor de terras. E aí, o que seria essa detenção de terras? É você deter essas terras, para para estar sob controle do Estado. E aí, esse controle do Estado, a gente tem a gente tem também em uma política de obras públicas, hidráulicas e de cunho religioso. E aí, o que seria essa política de obras públicas? Né? Você tem, você tem, por exemplo, as terras administradas pelo Estado, né? Ou seja, o Estado que faz o trabalho de terras, o Estado que manda nas suas terras, etc. e tal. Aí tem você tem essa administração de obras públicas, né? No caso, as casas, os templos. E aí, o que seria essa política hidráulica, né? Política hidráulica é uma política de engenharia. Política de engenharia com a qual envolve o uso o uso da água para fins, né, para fins cotidianos, seja para banho, seja para alimentos e etc, né? Você tem uma disponibilidade de massa de trabalhadores para obras públicas, né? Ou seja, uma servidão coletiva. Era trabalho coletivo, ou seja, da população, você, você justamente fazer essas obras públicas com as quais eu citei até aqui. Aí você tem uma carga tributária, ou seja, são os famosos impostos, né? Os impostos que a gente hoje paga, né? Aplicado dos aplicados aos diversos serviços, seja eles os produtos que a gente compra dentro de um supermercado, por exemplo, né, em qualquer outro lugar que a gente compra hoje em dia, a gente já tem um imposto, né, direto. A gente já paga o imposto de forma direta. Já para a Mesopotâmia, para esse povo, eles pagavam impostos de que forma? Né? Eles pagavam por meio de cereais, ou seja, aquilo que eles colhiam da terra. E aí, justamente eram as comunidades camponesas, né, que faziam isso. E aí, o que seriam essas comunidades camponesas? São pessoas simples, né, pessoas pobres que moravam dentro das cidades. E aí você tem uma estreita vinculação entre política e religião, ou seja, teocracia. O que é teocracia? Teocracia você basicamente envolver a política com a religião. E aí disso a gente tem a monarquia. E o que é a monarquia? A monarquia é você estar sob o poder de um reino. Você ter um rei, um príncipe, você tem um herdeiro, no caso o rei morrer, né, que seria o sucessor do rei no caso. Você tem você tem também os diversos cargos também e assim por diante. Isso depende de cada monarquia. Né? No caso da monarquia da Mesopotâmia, você tinha o rei e os príncipes no geral. Mas, enfim, focando aqui e nessa parte de religião aqui, a gente tem os deuses aqui. Ó, a diversidade de deuses que eles cultuavam
você tem o deus do céu, Anu. Você tem o Ishtar, como você vê aqui no nome do slide, aqui no slide, no caso, que era a deusa da fertilidade e do amor. Aqui abaixo é a imagem da Ishtar, né? Ishtar ou Namu, para os sumérios, que seria um outro povo relativo, que eles tinham uma relação um com os mesopotâmicos, no caso. Que ela seria a deusa do amor e da fertilidade, como eu falei para vocês. O Enlil, deus do ar. Você tem o Shamash. Shamash, que ele justamente é a divindade do sol e da justiça. Aqui nessa imagem acima é a imagem do Shamash, que é justamente esse deus aí que vocês estão vendo. Aí eles geralmente eram representados como humanos, né? Nessa forma humana que vocês estão vendo agora. E aí, para simbolizar alguma coisa, eles geralmente colocavam um símbolo de natureza, um corpo, né? É diferente. E aí, desse símbolo da natureza, como você vê aqui no Shamash, para representar o sol, justamente eles colocavam essa coroinha, né? Essa coroa, como vocês estão vendo aqui e na imagem ao lado. E era basicamente desse jeito que eles representavam os deuses. Aí, como curiosidade, o nome Mesopotâmia, né, ele se deve por conta deles viverem entre dois rios, Rio Tigres e Eufrates, né? Aí eles se dividiam entre os sumérios, acádios, caldeus, assírios e babilônicos, no caso. Aí os sumérios, eles fazem parte da Mesopotâmia. Seriam esse povo que eu falei aqui para vocês. Opa, slide errado. Peraí. Só tentar voltar um pouquinho aqui. Desculpe o slide aqui, eu acabei colocando no slide errado. É porque eu estou no celular e eu não estou no computador. Mas, enfim. Aí também os sumérios, eles durante a Idade da Pedra, eles planejavam os primeiros centros urbanos, né? Aí, e dentre esses sumérios, são justamente os que já fazem parte desse povo, justamente, que eles colaboravam com as obras públicas, né, com a disponibilidade de uma massa de trabalhadores para essas obras, né, a servidão coletiva, ou seja, o trabalho coletivo, são desses mesmos também em que eles colaboravam para essas características aqui, justamente, né, para todas essas características como vocês estão vendo aqui. Aí, e também quanto aos outros povos, os acádios, caldeus, assírios, babilônicos, né, eles também chegavam a fazer essas mesmas colaborações justamente. Só o Estado era mais voltado para a administração monárquica, né? Ou seja, já você tinha toda uma administração da monarquia justamente. Mas isso também, em os sumérios, eles tinham suas cidades-estado, né? Cidade-estado que cada uma possuía um templo, né? O templo deles chamava Ziggurat. Aí os Ziggurats, deixa eu voltar aqui porque deu erro aqui no slide. Ó, os Ziggurats aqui, eles
e são os locais de adoração do deus da cidade. Aí, e cada cidade tendo um seu deus, justamente tinha esse deus como se fosse o deus protetor e padroeiro daquela cidade. Aí, como vocês estão vendo nessa imagem, para vocês terem uma ideia, é um ziggurat. Aí os ziggurats, eles tinham um santuário na parte de cima, tem a escada para a procissão religiosa daquele deus, né, e também daquele sacerdote que fazia aquela procissão justamente. Você tinha os muros. Muros justamente eles eram decorados, né? Aqui na imagem vocês não vão conseguir ver porque é uma imagem muito simplificada, justamente. Ele é esse ziggurat, é da cidade de Ur, do ano de 2100 a.C. Aí é mais ou menos um pouco dessa construção do ziggurat. Aí como eles faziam sacrifícios, como justamente eles faziam sacrifícios, né, a certos deuses, né, justamente, de certos deuses vamos citar aqui o deus Moloch. Aí quem é Moloch? Moloch, ele era um deus que ele era o principal deus dos caldeus, né? Os caldeus eles principalmente como parte desse povo da Mesopotâmia, eles eram os que mais adoravam esse deus, né? Por isso que eu coloco Moloch, né? Justamente eu cito Moloch como parte desses deuses que a gente que a gente justamente tem dentro dessa lista de deuses da Mesopotâmia. Aí eles faziam a adoração a Moloch por meio de sacrifícios de crianças, em sua maioria bebês, jogavam a criança num buraco localizado no abdômen. Como vocês veem nessa imagem aqui, é justamente isso que eles faziam, ó, jogavam criança dentro da fornalha e era queimada viva essa criança. Para esses rituais também, eles exigiam atos sexuais no meio desse ritual, justamente. Tanto que esses rituais eles tinham como objetivo a prosperidade financeira e a vida farta. Ou seja, justamente tinha-se essa crença de que com esses rituais você ficava rico. Rico tanto financeiramente quanto com a fartura de alimentos e outras coisas a mais, né? Mas era basicamente riqueza financeira e de alimentos, que eles tinham esse objetivo no geral. Aí um outro objetivo era renovar as forças do Sol para o ano seguinte. E o que seria renovar as forças do Sol para eles? É justamente renovar justamente de uma forma que eles se sentiam mais renovados espiritualmente. Aí disso a gente tem o sincretismo religioso. Sincretismo religioso o que é? Para o mundo antigo. Para o mundo antigo, no caso, para a história antiga, o sincretismo religioso é você exaltar aquela divindade mantendo aqueles mesmos elementos. O exemplo disso, dessa divindade de Moloch, essa divindade ela foi transferida para a Grécia, mudando o nome para Cronos. Ou seja, já Cronos, diferente de Moloch,
ele seria um deus, né, um titã, que comia os filhos vivos para justamente tomar o seu trono, justamente. E aí desse deus, justamente, a gente vai falar um pouco dele ali nas aulas de Grécia, posteriormente. Aí temos também em alguns versículos aqui da Bíblia que eles fazem essa condenação a esses sacrifícios a Moloch. São esses dois versículos aqui de Levítico, onde, onde na época você, além de ter esse sacrifício, você também tinha essa, você tinha esse repúdio a esse sacrifício devido a esses detalhes que eu citei até aqui. Aqui são esses dois versículos da Bíblia aqui e que eu mostro aqui para vocês. Aqui temos sobre a religião dos mesopotâmicos, que eles geralmente praticavam o assurismo. O assurismo ele data do século XIV a.C. e aí ele permanece até o século III depois de Cristo. Era uma religião primitiva que eles tinham diversas mudanças conforme o contato com os outros povos. E aí que entra um pouquinho dessa parte do sincretismo religioso que eu citei aqui para vocês. Né? Por isso que eu falo sobre o deus Moloch, porque desse exemplo do deus Moloch, essa divindade ela é um pouco levada para alguns povos, inclusive para a Grécia, né, que é um povo que é um povoado que eu justamente dou como exemplo. Aí de sacrifícios, seus em geral, dentro das práticas religiosas eram sacrifícios com animais. Os assírios eles justamente faziam sacrifícios com humanos. É aí que entra esse ritual de sacrifício a Moloch. E dessa parte também, né, em Israel, a gente justamente tem também esses mesmos sacrifícios a Moloch, que eles eram criticados dentro do Antigo Testamento da Bíblia. Por isso que eu mostrei para vocês esses dois versículos de Levítico, com os quais eles faziam essa forte crítica a esses sacrifícios. Aí, com a morte de Nabucodonosor, o último o imperador da Babilônia, e justamente de toda a Mesopotâmia, você tem o fim da Babilônia e assim, posteriormente, o fim da Mesopotâmia com a invasão dos persas. Bom, é isso por enquanto. Da próxima aula, justamente, a gente vai falar um pouco sobre Egito e na descrição do vídeo tem algumas questões aqui para vocês responderem no caderno ou digitado. Aí vocês podem enviar por via e-mail ou no site do ejoba.com.br ou por via WhatsApp também. Vocês podem enviar essas questões. É isso. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.